Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Lições de Homeopatia, tá? Quem fala aqui é o Leonardo. Como vocês sabem, eu tô querendo voltar a investir mais tempo, né? Não só jogar as lives do Instagram aqui para o YouTube, mas investir mais tempo para fazer vídeos próprios, né? Realmente para o formato do YouTube. Eu vejo que falta ainda no YouTube bastante coisa, bastante informação e bastante vídeos assim realmente bem produzidos da parte dos homeopatas. Então no Instagram, né, a gente lá tem a nossa conta do Instagram já é bem ampla, já tem bastante conteúdo, então vai lá também, dá uma acessada no Instagram. Mas aqui no YouTube, por ser YouTube também, eu vou reservar um tempo para fazer mais vídeos próprios no formato dessa plataforma. E sendo assim, eu vou fazer alguns vídeos maiores, explicando mais coisas, destrinchando mais assuntos, que são coisas que obviamente a gente não consegue entregar na plataforma do Instagram, tá? Nós temos também o nosso site institucional, site do Lições de Homeopatia, tá? E se você quiser visitar a loja da nossa farmácia, da minha farmácia, a Farmácia São Lucas, fique à vontade. Ela também se encontra aí na descrição do vídeo e dá para você acessar pela internet aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu separei um tema que é interessante, é um tema mais para a gente meditar alguns pontos importantes sobre a homeopatia. É um tema que vai fazer com que a gente entenda melhor o que é a homeopatia de fato, tá? Então, como tema dessa aula, né, eu coloquei aí no título, homeopatia, uma terapêutica qualitativa, tá? Uma terapêutica que trabalha através da qualidade. Léo, então quer dizer que ela não trabalha através da quantidade? Também, porém, eu vou explicar mais ou menos aqui e você vai poder ver que no fundo a homeopatia o que sustenta ela de fato, o que gera os resultados, não é a quantidade, não pode ser a quantidade, mas sim a qualidade, né? Então toda a homeopatia ela é baseada, todo o modo de empregar os medicamentos, o modo como o remédio é feito, o modo como ele é preparado, o jeito como o profissional prescritor escolhe, né, faz para empregar, para escolher um remédio para uma pessoa, tudo isso envolve esse plano qualitativo, tá? Então eu quero tentar explicar aqui um pouco esse ponto para que a gente possa entender melhor do que nós estamos falando, né? O que é esse tal de homeopatia? Como é que, né, quais são as diferenças primordiais? Porque entendendo isso, eu consigo tirar dessa questão diferenças primordiais, muito, muito, muito importantes para da homeopatia para a alopatia e para outras terapêuticas, né? Fitoterapia, medicina chinesa e por aí vai, tá? E isso é muito, muito, muito importante para o cenário que a gente vive, porque a gente vive num cenário aqui no Brasil, geralmente quase tudo é uma bagunça, né? E não poderia ser diferente com a questão da homeopatia. Então a gente vê uma série de pessoas que gostam da homeopatia, mas que não entendem o que ela é, e aí também falam que fitoterapia é homeopatia, que medicina chinesa é homeopatia, que dá planta para os outros é homeopatia, que dá chá para os outros é homeopatia. Então isso é como uma chaga que existe aqui no Brasil, né? Isso é muito grave. Por outro lado, tem os críticos, né? Os críticos que eu gosto de chamar de críticos saudáveis, que são as pessoas sinceras, são as pessoas honestas, e os críticos sem vergonhas, né? Os críticos que não valem nada, os críticos que são oportunistas, que são desonestos, que são falsos, que são mentirosos. De um jeito ou de outro, o que a gente tenta conquistar são os críticos de bom caráter, de boa vontade. São as pessoas que criticam, que estudam de fato a homeopatia, criticam ela,
mas ainda não entenderam muito bem. Mas são pessoas honestas. E uma outra grande parte dos críticos são pessoas desonestas, são pessoas que a gente nem para conversar, porque são pessoas que no fundo só sabem lidar com a sua soberba, só sabem lidar com a sua ignorância e nunca vão se abrir a um conhecimento diferente. Não é à toa que sei lá, 99,8% desses críticos desonestos, né, que são na verdade a maioria, eles não fazem ideia do que é homeopatia e eles cometem erros assim crassos, né? Então esse vídeo ele é interessante para que a gente possa compreender um ponto muito importante, que é esse ponto da qualidade, tá? Porque lá no Instagram eu todos os dias coloco a caixinha de pergunta, né? E é interessante porque algumas perguntas que o pessoal realiza, leigos, até profissionais, até mesmo homeopatas, né? Geralmente são perguntas descabidas, são perguntas que não se encaixam para o âmbito da homeopatia. Muitas vezes a gente recebe perguntas que você não consegue nem responder, porque aquilo não fecha, não se insere no âmbito da terapêutica homeopática. E é por isso que é interessante a gente explicar. Olha, o remédio homeopático, ele trabalha de um modo qualitativo. Tá? É impossível eu dizer que o remédio homeopático, na sua, digamos, maior parte, trabalha através da quantidade. Isso é impossível eu dizer, porque obviamente a gente trabalha com substâncias infinitesimais, ou seja, ultra diluídas, né? Então como que eu vou falar em quantidade? Léo, mas a quantidade... Calma, a quantidade ela tem sim um ponto importante na homeopatia, um ponto, não posso nem dizer importante, mas pequeno, mas existe na homeopatia. Mas o que faz o remédio homeopático trabalhar, o que de fato importa para o remédio homeopático, é a questão da qualidade. E é isso que grande parte das pessoas não conseguem compreender, né? A questão da qualidade é o que manda na homeopatia. Afinal, como eu já disse, como que eu vou medir a quantidade de um CH15 para um CH30 para um CH200, sendo que todos eles, né, todos esses medicamentos, todas essas potências, elas já ultrapassaram o número de Avogadro, por exemplo, que é ali na CH12, que diz basicamente que ali dentro daquela substância não existe mais substância farmacologicamente ativa. Então, daquele remédio que eu peguei para fazer o remédio homeopático, aquela substância inicial que eu peguei para fazer o remédio homeopático, depois que eu dinamizo ela, depois da 12CH, da potência 12CH, por exemplo, ela deixa de existir. Então, aquela substância, quimicamente, no formato químico, como ela fica quando eu coloco ela no solvente para fazer o remédio, ela deixa de existir, ela some naquele formato depois da 12CH. Logo, como é que eu vou falar em quantidade? Quantidade de substância, quantidade de insumo ativo? Como? Como que eu vou falar nisso se tanto a 15, né, a CH15, a CH30 ou a CH200 já passaram do número de Avogadro? Como que eu falo em quantidade? Tá compreendendo? Então, só por aí você já tem que começar a meditar e pensar, talvez a quantidade não seja uma coisa assim tão importante nesse ponto, porque de fato meio que todas essas potências seriam em tese iguais, né? Afinal, não existe remédio, não existe substância quimicamente ativa daquele composto inicial.
nem na 15, nem na 30 e nem na 200. Perfeito? Isso é uma coisa, tá? Que às vezes alguns homeopatas ficam com medo de falar, e os críticos às vezes falam, né, isso daí, olha, tá vendo lá, ele falou que não tem substância ativa. Eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque na verdade os homeopatas apontam que isso é assim há 200 anos. O próprio Hahnemann, lá atrás, né, o fundador da homeopatia, já apontava que sabia que as substâncias ultradiluídas que ele fazia, que ele colocava, né, que ele preparava, não poderiam, né, é muito diluído. Né? Os discípulos, né, os alunos do Dr. Hahnemann já diziam isso. Tá? Isso está na literatura, está nos livros homeopáticos desses alunos. Então, tranquilo. Tá? Se você não sabia disso, prazer, a homeopatia é isso daí. Pô, mas então, se eu não tenho a substância quimicamente ativa, logo eu não posso falar, eu não posso dar uma importância tão grande assim à questão da quantidade. Mas, como eu falei para vocês, o importante para a homeopatia é a questão da qualidade. Então, é a qualidade que vai mandar. Sendo assim, como que eu... Né, por quê? Por que a qualidade? Entende? O que mostra para mim que, no fundo, é a qualidade que faz o efeito, é a qualidade que gera o que eu preciso? Por causa de duas coisas. O modo como o homeopata escolhe os remédios para aplicar para um paciente e o modo como a gente faz o remédio. O remédio homeopático ele não é só diluído. Isso é uma coisa que até os críticos mais ferrenhos às vezes esquecem de apontar. É uma coisa básica, né? Mas por acaso eles esquecem, né? De apontar que o remédio homeopático ele não é somente diluído, mas ele é dinamizado, ele é potencializado. O que é isso? A dinamização nada mais é do que um choque molecular. Ou seja, imaginemos, né, que eu vou fazer um remédio desse lápis. E aí eu coloco aqui no frasco, coloco a água, coloco o álcool e coloco uma quantidade desse lápis aqui nesse copo. Perfeito? Ótimo. Aí eu vou fazendo as diluições e a quantidade desse lápis vai desaparecendo. Porém, unido às diluições, eu faço algo que é a dinamização. Eu causo um choque molecular das moléculas desse lápis com a água e com o álcool que está dentro do frasco do remédio, que é o meu solvente. Logo, existe então esse choque entre as moléculas dessa substância inicial, que é o meu remédio, com as substâncias do solvente, as substâncias da água, as substâncias do álcool. Certo? Esse choque molecular, é o que vai gerar a qualidade do remédio. Então, quando eu falo em potência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 30, 200, são as quantidades de vezes que eu fiz esse procedimento, que eu causei esse choque molecular. Certo? Agora imagine que você estivesse diante de uma parede de bloco, né? E você tivesse que pegar um formão junto com um martelo e bater esse formão, né, através da utilização do martelo, nesses blocos. Imagine que você possa dar 100 batidas, né, 100 vezes. Uma aqui, outra ali, uma lá, outra cá. Quando você dá a parede, independente de onde você deu essa batida, ela já não é mais a mesma. Toda ela aparece ali com uma batida, com uma lesão, né? Um ponto onde dá para ver que ali algo bateu. Depois das 100 vezes, você vai perceber também. Depois de 200, 300, 1000 vezes, você também vai perceber diferenças daquela primeira batida. Então a primeira batida ela deixou um ralado na parede.
Depois das 100, vai ter vários ralados. Depois das 200, vai ter mais vários ralados. Às vezes, depois de 1000 batidas, você vai ter um buraco maior. Ou você vai ter um pedaço faltando da parede. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que sempre que a gente vai promover essa técnica farmacotécnica, né, de causar o choque molecular, sempre que a gente faz isso, a gente deixa uma marca naquele solvente como um todo. Porque a partir do momento que eu junto o medicamento com a água e o álcool, eles viram uma coisa só. Certo? Eles viram, né? Ali a substância dissolve ali na água e no álcool, eles viram uma coisa só. E conforme eu vou causando o choque molecular, essa estrutura, a estruturação desse solvente, ela vai se alterando. Ela vai mudando. Ela vai passando de uma forma para outra. A estruturação, o modo como essas moléculas no espaço vão ficando, vai sendo diferente. Ou seja, qualitativamente, eu vou repetir, qualitativamente, a estrutura molecular desse solvente ela vai ficando diferente. E sendo assim, cada remédio que eu uso deixa uma marca diferente nessa estrutura molecular. Então, se eu vou fazer uma arnica na CH30, eu vou usar a planta Arnica montana. É uma substância. Se eu for fazer o arsênico, eu vou utilizar o mineral arsênico para fazer isso. Eu vou utilizar a substância arsênico para fazer. E a marca que ele deixa nessa substância é diferente da marca da arnica. Se eu usar o veneno da surucucu, que é a Lachesis muta, essa substância também vai deixar uma marca diferente, tanto do arsênico quanto da arnica, nesse solvente. Então observe que cada remédio homeopático, eles não são só água sem um constituinte químico. Eles são água e álcool, né, que é o solvente, sem o constituinte químico, depois de algumas potências, mas sem o constituinte químico, porém, eles são uma água e um álcool alterados, com uma estruturação molecular alterada, diferente da inicial. E a cada potência, ela difere. Está compreendendo? Então, isso é muito interessante, porque os estudos em cima desses solventes, em cima dos remédios homeopáticos, dessa substância ali que sobra quando a gente termina um remédio homeopático, que basicamente é água e álcool, os estudos mostram que a estruturação deles ficam muito diferentes. E quando eu investigo para ver como que é as estruturas moleculares, a gente percebe que a absorbância, né, através de fotoluminescência, alguns dos aparelhos que auxiliam a gente conhecer a estrutura molecular de algumas substâncias, mostram que eles vão gerar todo um jeito específico. Eles vão gerar um resultado que é específico daquela estrutura. Então, cada potência, cada choque molecular que eu causo, ele gera uma estruturação do solvente, que gera para mim, quando eu faço o estudo, né, lá com aquelas máquinas e tal, para descobrir as moléculas, como as moléculas estão espacialmente, cada potência que eu faço apresenta para mim uma forma, uma estrutura diferente. E apresenta para mim um resultado. Está compreendendo? Logo, né, sendo assim,
cada potência possui uma qualidade diferente. Cada potência possui um jeito diferente. Cada potência possui... Léo, então, vamos lá, né? Uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Como é que eu deixo esse remédio homeopático mais forte? Né? Você não deixa. Porque isso não existe. Não existe o remédio homeopático ficar mais forte, mais potente. Não existe isso. Porque nós não estamos falando em quantidade. Nós estamos falando em qualidade da estrutura molecular daquele remédio. A qualidade daquela substância, daquele remédio. É isso que importa. Então, como eu sei qual é a potência melhor para o meu caso? Ou para tal caso, ou aquele, ou esse, ou aquele outro? Como é que eu sei? Está compreendendo? Por isso é que não existe esse negócio de, olha, eu usei esse remédio homeopático, fez bem, agora eu vim aqui porque eu estou parando de sentir os efeitos, eu quero que você deixe ele mais forte. Isso não existe. O que eu posso fazer por você é deixar ele diferente. Estava tomando ápice melífica na 6, vamos tomar na 12, vamos tomar na 30, vamos tomar na 200. Ele vai ficar com uma estrutura molecular diferente. Então pode ser que ele fique mais forte ou mais fraco? No fundo a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele altera, é que ele muda. E através de várias observações clínicas, né, e observação empírica mesmo, a gente observa que vários remédios eles fazem efeitos até mesmo opostos em potências diferentes. Então, por exemplo, a pulsatila, eu acho que é isso, a pulsatila na CH6, ela ajuda a aumentar a lactação das mulheres. Já a pulsatila na CH30, ela ajuda a fazer o oposto, ela ajuda a secar o seio. Logo, aqui nós não estamos no campo da quantidade, nós estamos no campo da qualidade. Estão compreendendo? Então a coisa é mais complexa, a coisa é muito, na verdade, muito mais complexa. Aqui eu estou tentando resumir muito bem para vocês, né? E a segunda coisa, basicamente, é como o profissional homeopata faz para escolher o remédio homeopático. O profissional homeopata, ele não fica analisando se o sintoma está fraco ou está forte para aumentar a força do remédio, para aumentar a quantidade. Você vai tomar agora 2 litros de remédio homeopático, ou então só tome 100 ml de remédio homeopático, ou então tome tantas vezes por dia, ou então tome só uma vez por dia. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim porque a quantidade ela tem um papel pequeno, como vocês podem perceber. E é óbvio que a quantidade na homeopatia tem que ter um papel menor. Por isso que a consulta homeopática ela é tão demorada. Por quê? Porque eu preciso adequar, achar características, achar sintomas, achar pontos de interesse entre o paciente e o medicamento. Isso é o que importa. Por quê? Porque é isso, de fato, que importa. É a qualidade, é o quanto esse remédio é semelhante a essa pessoa, ou ao quadro dessa pessoa, ou à patologia que essa pessoa está apresentando. É essa qualidade, é o quanto eu consigo qualificar esse remédio para aquela pessoa, para aquele paciente, que é o que importa. Está compreendendo?
E não só o remédio, mas também a potência, porque também a potência é qualidade, como eu expliquei para vocês. Logo, o profissional ele tem que ter essa arte, ele tem que ter a capacidade de promover essa arte de conseguir adequar essas duas coisas. E além do paciente com o remédio, adequar também a potência, que talvez seja mais interessante para aquele paciente. Está compreendendo? Então a questão é muito complicada, é muito difícil e muito profunda. E hoje em dia nós temos muitos pesquisadores seríssimos, pesquisadores internacionais, pesquisadores brasileiros, que pesquisam essa estrutura do remédio homeopático, para que cada vez mais a gente possa entender melhor e a gente possa aplicar melhor essa nossa terapêutica. Tá? Depois eu peço que você olhe aqui no canal no nosso canal do YouTube ou então no nosso Instagram a live que eu fiz com a doutora Leonie Bonamin. Assista essa live e você vai entender bastante coisa. É uma live de super importância para que você entenda melhor esse tema que a gente falou hoje. Tá bem? Então por hoje é isso. Quero agradecer que você tenha assistido esse vídeo aí mais longo, que tenha ficado aqui comigo todo esse tempo. E se você gostou, compartilhe o vídeo aí com outras pessoas, profissionais, quem você desejar, e deixa aí o seu gostei, algum comentário, qualquer dúvida, só mandar aí nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!